epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Deus. Irmãos, as nossas irmãs líderes do Ministério Infantil, elas estão ali próximo da porta de saída e elas têm um trabalho, uma mensagem objetiva ali para as nossas crianças. Se você quiser encaminhar seu filho, sua filha ali, elas vão estar subindo para também as crianças receberem a ministração da palavra de Deus aos seus corações. Eu estou muito feliz, viu, irmã Miriam e irmã Luana, por esse ministério trabalhar também nesse culto de domingo. Tem muitas pessoas que às vezes já tiveram filhos, já faz tempo, e se esqueceu como é que é ter criança. E tem uns que ainda não têm e às vezes quer julgar como se já tivesse. Então, irmãos, criança pequena é difícil, cada um tem uma característica, cada um tem uma personalidade. Na minha época, eu me lembro muito bem que existia uma bênção de Deus, segundo a minha mãe, que me mantinha sentado no banco da igreja, que era aquele motorzinho de partida. Alguém passou por isso, Que girava no braço da gente, a gente pegava na partida na hora, não queria dormir, não queria fazer mais nada no culto, Mas nós entendemos também que há a oportunidade de que as nossas crianças, através do Ministério Infantil, possam ter uma mensagem direcionada para eles, e é por isso que as nossas irmãs têm se prontificado a cada domingo para trazer uma mensagem para eles. Você envie o seu filho, a sua filha ali, que eu tenho certeza que há de ser grandemente abençoado. Amém, meus irmãos? Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo de número 4. Eu vou fazer algo aqui muito precioso, que faz tempo que eu queria, irmãos, e agora é possível, porque o projetor está funcionando. Eu queria que você lesse ali, tá? Porque aquela é a mesma versão. Na verdade, não tem a Almeida Revista Atualizada? Não tem? Ixi, vamos ter que atualizar. Então leia na sua aí mesmo, tá? Nós vamos acompanhar, nós vamos fazer a leitura aqui. Vai dar certo, mas o sonho não vai ser realizado hoje, mas muito em breve, tá? Eu queria ler com os irmãos, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E eu gostaria, mesmo com a dificuldade, quem sabe, da tradução um pouquinho diferente, que você lesse comigo essa passagem, porque lendo essa passagem e deixando que ela vá entrando no seu coração, quando nós formos meditar nela, eu tenho certeza que Deus há de falar com você nessa noite. Amém? Vamos ler lá? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim, vamos juntos, 1, 2, 3, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você pode dizer amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, mais uma vez, Senhor, recorremos a Ti, Senhor. Estamos diante da Sua palavra, palavra inspirada, autoritativa, inerrante, infalível, Senhor. Palavra esta que o Senhor nos dá a oportunidade de ter, Senhor, como alimento para as nossas almas. Senhor, eu te peço que o Senhor nesta noite, Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, nos dê iluminação, Senhor. Que o Senhor conceda graça para que os olhos do nosso coração possam se abrir diante da Tua palavra e sejamos instruídos por ela. E por ela, Senhor, o Senhor nos dê crescimento para a salvação, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podem se assentar, por gentileza. Glória a Deus. É muito precioso, irmãos, ver que às vezes encontramos, justamente no texto ou no livro que nós vamos ministrar a palavra de Deus,
nós encontramos irmãos que fazem a leitura bem naquele livro, né? Hoje aconteceu, o presbítero Antônio leu lá no capítulo 2, né? E ontem também o nosso diácono Ademir trouxe a palavra e a irmã Diva, né? Cadê a irmã Diva? Não veio hoje a irmã Diva? Não veio? A irmã Diva fez a leitura, né, de João 15 e o nosso querido diácono trouxe a mensagem nessa mesma passagem. Eu acredito que isso realmente demonstra, né, que Deus está preservando a unidade e o propósito dentro do culto para que a igreja possa ser edificada. Quando nós nos colocamos diante de 2 Timóteo, é muito importante ter em mente que essa foi a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Foi a última carta que Paulo se colocou para escrever e endereçar a alguém, nesse caso, o seu filho amado, o filho na fé chamado Timóteo. Eu queria que você, nesse momento de introdução dessa mensagem, pensasse comigo. Você imagine que você está deitado no chão, deitada no chão, e você sabe que dentro de poucos minutos você vai morrer e você está diante de uma pessoa amada. Quais seriam as últimas palavras que você diria para essa pessoa? Imagina você está no chão, está agonizando e você tem poucos segundos de vida. Quais seriam as palavras que você direcionaria para a pessoa que você mais ama aqui nessa vida? É provavelmente o sentimento que Paulo tem, porque dentro dessa epístola ele está dizendo que o momento da partida dele está próxima. Paulo sabe que dentro de alguns dias, quem sabe, ou algumas semanas, o Império Romano viria para executá-lo, para tirar a vida de Paulo. Para que você entenda um pouquinho, Paulo está sendo acusado aqui, nesse período pelo Império Romano, de fomentar um incêndio na cidade de Roma. Nero, provavelmente, segundo como diz os historiadores, fez com que um incêndio acontecesse na cidade de Roma e, por coincidência, a única cidade ali, o único local onde não aconteceu o incêndio, que o incêndio se alastrar, foi o lugar onde existiam cristãos. E Nero, que promoveu aquele incêndio, decidiu então culpar os cristãos por aquela destruição que estava acontecendo na cidade de Roma. E Paulo era um líder do cristianismo naqueles dias, e Paulo agora está sendo acusado por Nero e está caminhando para a morte por professar a sua fé e seguir a Jesus Cristo. Imagine que Paulo tem algo a dizer para Timóteo, e esse é o único momento que ele tem para dizer. Ele não sabe se vai ter outra oportunidade de escrever alguma coisa para o seu filho amado Timóteo, mas ele decide, sabendo ou não, se é ou não a última oportunidade dele colocar no papel as suas palavras. E eu queria que você meditasse comigo aqui nessa noite, que Paulo é um grande pastor, que precisa passar o bastão para um outro pastor, seguir adiante a caminhada e levar a mensagem do Evangelho aos corações. Quando nós nos deparamos com as palavras de Paulo aqui, você olha e Paulo está dizendo: Timóteo, eu conjuro você. Ele está direcionando para Timóteo aquele senso de importância da mensagem. Ele está dizendo: Timóteo, preste atenção quanto à solenidade de que você esteja consciente do teu ministério e da tua chamada diante de Deus. De que você, Timóteo, não volte as costas. Por quê? Porque Deus é um Deus que está contemplando a tua vida e o teu ministério, Timóteo. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque Paulo vai fazer um apelo direto e objetivo ao coração de Timóteo, dizendo para ele duas coisas muito importantes. Deus é testemunha. Você acredita que Deus é testemunha? Do que Deus é testemunha? Deus é testemunha de todas as ações e atividades das nossas vidas. Deus é testemunha daquilo que nós dizemos com palavras. Deus é testemunha daquilo que nós pensamos. Deus é testemunha das motivações que estão por detrás do nosso coração. Deus é testemunha de quais são os sonhos e quem sabe até mesmo aquilo que toma conta do seu dia, do seu pensamento e do seu coração. Deus é testemunha se dentro do meu e do seu coração só existe adoração a Ele, ou se nós estamos dividindo a adoração com qualquer outra coisa na vida. Você sabia que nós podemos adorar alguma coisa que não seja uma imagem de barro? Um dia nós vamos ter a oportunidade de estudar aqui o que significa a idolatria. E nós vamos ver que pela palavra de Deus a idolatria significa tentar dividir o coração com Deus e com qualquer outra coisa nessa vida. As pessoas podem dividir a adoração do seu coração pela busca por dinheiro.
As pessoas podem dividir a adoração do seu coração por motivações de crescimentos meramente pessoais, por objetivos que são meramente terrenos e que não estão ligados à vontade de Deus. E quando Paulo está se dirigindo a Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, Deus é testemunha. E com isso, Timóteo precisa repensar de como ele tem vivido diante da presença do Senhor. Só para que você entenda, Timóteo é um jovem obreiro. E ele está a mandado de Paulo na cidade de Éfeso e combatendo contra heresias que estão se infiltrando no meio da igreja. E ele precisa se levantar cheio de ousadia e de coragem. Mas a Bíblia vai nos dizer que Timóteo é muito jovem e que ele não tem muitas vezes a força que necessitaria para se colocar de pé diante da igreja e conclamar a igreja a se voltar à palavra de Deus. E ele está se sentindo muito no seu coração enfraquecido por causa dessas ameaças diante dele. E Paulo precisa chamar a sua atenção. Paulo precisa chamar os olhos de Timóteo de volta para a sua responsabilidade e dizer para ele: Timóteo, Deus é testemunha, Deus te chamou, Deus te comissionou, Deus te levantou para levar adiante a sua mensagem e proclamar as boas novas do Evangelho. A segunda coisa que Paulo vai dizer para Timóteo é que Deus julgará as suas obras. Olha o que ele diz ali: Cristo Jesus há de julgar os vivos e os mortos no dia da sua manifestação e do seu reino. Irmãos, você já parou para imaginar que vai chegar um dia que nós vamos comparecer diante do Senhor e prestar contas por todas as nossas obras? Alguém já imaginou isso aí? Que tipo de sentimento isso traz no teu coração? Será que você fica feliz de dizer: não, estou seguro, estou tranquilo. Deus vai julgar as minhas obras, eu vou passar ileso, vai estar tudo tranquilo? Ou será que em algum momento bate aquele senso de temor profundo no nosso coração e nós dizemos assim: Senhor, o Senhor vai me julgar, o Senhor vai passar a minha vida, o meu coração, as minhas obras no fogo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3. Senhor, isso me causa muito temor. O que Paulo está fazendo com Timóteo é gerar esse temor no seu coração. E aqui tem a primeira aplicação para mim e para você. Paulo está dirigindo isso para um pastor chamado Timóteo. Deus dirige isso para o meu coração, que pastoreia essa igreja junto com todos esses obreiros e com todos os irmãos que aqui estão. Nós cuidamos da obra de Deus, mas essa mensagem é solene demais, porque ela está dizendo: Timóteo, Deus é testemunha da fidelidade do teu coração e do teu comprometimento com Ele. Timóteo, vai chegar um dia que Deus irá provar as tuas obras. Eu quero que você pense nisso, Timóteo. Apesar de ser jovem e olhar uma vida diante de você, eu quero te dizer, Timóteo, que a tua vida vai passar rápido e quando a tua vida terminar, você estará diante do trono de Cristo e prestará contas pelas tuas obras. Você consegue pensar a respeito disso, irmãos? E eu acho muito interessante porque o que nós vamos meditar aqui, nós vamos perceber que Paulo está estimulando esse jovem obreiro, esse jovem pastor Timóteo, a ir diante do povo de Deus e ser fiel a Deus. Paulo está estimulando o coração desse jovem pastor a corresponder com o chamado que Deus lhe deu para cumprir. Eu acho muito interessante que para muitas pessoas influenciar outras a tomar decisões é muito fácil, mas assumir as consequências da decisão é outra coisa. Esses dias eu vi um rapaz falando sobre investimento. Ultimamente muitas pessoas têm investido o seu dinheiro para conseguir juros e ter rentabilidade cada vez maior. E aí o rapaz, depois de pintar todo aquele cenário e dizer: olha, você pode investir aqui, você vai ter tantos % de rendimento, isso, aquilo, outro. Ele está dizendo assim, depois no final ele vai falar para as pessoas que estão assistindo o vídeo: olha, mas eu não estou te estimulando a investir aqui. E quando eu vi aquilo ali, é como se ele estivesse dizendo assim: ó, depois se der errado, a culpa não é minha. E aqui há algo muito interessante, por quê? Porque as pessoas que falam e tentam influenciar as nossas vidas, que tentam de muitas maneiras, às vezes, nos persuadir das suas opiniões, quando nós chegarmos diante do trono de Cristo, nenhuma delas estará presente, porque será somente nós e Deus. E nós vamos dizer assim: cadê o diácono Maico? Cadê o cooperador Felipe? Vem cá, vocês me pediram, vocês me persuadiram naquele dia a dizer, a fazer desta maneira. Deus vai dizer: o meu acerto agora é com você.
Eu vou acertar diretamente com você, que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, você que está presente. A Bíblia nos declara que todo joelho se dobrará diante de Deus e que todos nós haveremos de comparecer diante do seu tribunal e cada um de nós responderá pelas nossas obras, sejam boas ou sejam más diante de Deus. É muito especial olhar isso, irmãos. Alguém aqui já teve alguma experiência de quase morte? Que passou por uma situação, a irmã Josinete e o irmão Juscelino, não vale. Porque eles são aventureiros, irmão, então não vale. Eles gostam de viver no limite do perigo, então tem que ser outra pessoa. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, voltando do trabalho de bicicleta, um colega meu de trabalho estava na minha frente, e eu não sei o que deu na cabeça daquele menino, que ele freou de uma vez e não me avisou, não tinha nada de sinalização me mostrando que ele ia frear. E quando ele freou de uma vez, eu estava colado atrás dele, mas a gente se embolou com aquelas duas bicicletas, que se filmasse, dava para colocar em alguma televisão e no YouTube. Mas foi um negócio, embolou todo mundo, e eu caí com a cabeça ali na estrada da Ribeira. E eu me lembro como se fosse hoje que passou, eu não me lembro se foi um caminhão ou um ônibus, mas eu só sei que passou bem do ladinho da minha cabeça e levantou os cabelinhos. E aquilo me gelou tudo, eu só me encolhi naquela hora. Eu me lembro que depois que eu levantei, a minha vontade era de brigar com ele. Mas eu não sabia se eu agradecia porque estava vivo, ou se eu reclamava porque eu só estava vivo, porque Deus me livrou, mas se fosse por ele eu estava morto. Com aquele misto de sentimento dentro do coração. Mas eu me recordo que depois daquela circunstância, você para e reflete sobre a vida. Você para e começa a olhar a respeito daquilo, da forma com que você tem vivido. Isso é muito significativo para nós. Isso é semelhante ao dia quando você vem num velório e olha naquele caixão uma pessoa que até há poucos dias você tinha conversado com ela. Ela estava desfrutando de plena saúde, mas que agora está dentro daquele caixão. Aquilo te leva a refletir a respeito da vida. É por isso que Salomão vai dizer que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, porque ali, no momento onde há luto, na casa onde há luto, as pessoas estão refletindo a respeito da vida. E Deus nos dá uma oportunidade muito maravilhosa. Eu olho hoje para os adolescentes e me lembro que eu era adolescente. Esses dias atrás eu conversava com meu sobrinho a respeito disso, e é muito interessante pensar sobre essa questão. Que você, quando tem pouca idade, as pessoas te dizem: não faça isso, não vá por esse caminho, porque são pessoas que já trilharam aquele caminho e sabem que aquele caminho é um caminho que vai te desviar, é um caminho que vai te conduzir para algo que vai trazer destruição para a tua própria vida, mas você naquele momento, você ouve aquilo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Depois que o tempo passa, você olha para trás e você diz: puxa, quanto sofrimento eu poderia ter evitado, se tão somente eu ouvisse e atentasse para os conselhos que foram me dados. Mas deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês, quando era adolescente, ouvia pelo menos 50% do que os pais diziam? Levanta a mão aí. Cadê o virtuoso e a virtuosa? A grande maioria de nós, quando está nessa fase da vida, queremos pagar para ver, e depois arcamos com as consequências das nossas decisões irrefletidas e impensadas. Mas aqui diante de nós temos um homem que já viveu o suficiente para olhar para trás e para chamar Timóteo através dessa carta e dizer para ele: Timóteo, eu tenho experiência própria para dizer para você, volte os teus olhos para aquilo que tem importância. Timóteo, volte os teus olhos para aquilo que tem recompensas eternas. E é isso que Paulo vai dizer para Timóteo, e é isso que Deus diz para nós aqui. Hoje é dia de reflexão, de olhar para as nossas vidas e de pensar como temos vivido. Será que nós estamos vivendo de maneira irrefletida e impensada? Será que nós não estamos calculando as decisões que nós estamos tomando? Eu queria dizer para você a mesma coisa que Paulo disse para Timóteo: nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e teremos de prestar contas pelas nossas obras. E quando ele olha para a realidade da vida do Timóteo, e ele chama a atenção de Timóteo, ele diz assim: Timóteo, a missão é muito séria. E agora, a partir do versículo 2, ele vai descrever a responsabilidade da missão. E aqui eu quero ser bem objetivo, e depois eu expando isso, tá? Paulo vai dizer: prega a palavra. Bom, isso aqui é muito importante. Isso é importante porque é uma luta constante nos dias que nós vivemos, para que a centralidade da mensagem de Cristo possa retornar sobre os nossos púlpitos.
para que a mensagem de Cristo possa ser pregada com fidelidade. Paulo está chamando Timóteo à responsabilidade para dizer para ele uma palavra muito categórica. Timóteo, cumpre o teu ministério, e o teu ministério é pregar a palavra. Irmãos, eu tenho obreiros aqui, jovens, quem sabe pessoas que estão sentadas aí, que vão assumir o ministério de maneira formal aqui na igreja ou em outros lugares. Queridos irmãos, nós precisamos nos voltar para essa palavra. Os dias que nós estamos vivendo, multidões cercam determinados líderes, porque estão fascinadas por esses líderes e pelas suas próprias palavras. Multidão segue líderes que tentam cativar através de mensagens lisonjeiras, de mensagens enganosas. Eu vou ser bem direto e objetivo aqui, irmãos. Não fica vermelho agora não, eu estou falando isso para te ajudar. Mas tem gente, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, que passa a semana inteira se alimentando com mensagem de David Leonardo. Que isso, pastor, mexeu na ferida agora. O menino é tão sentimental. Sabe qual que é o grande problema das mensagens de David Leonardo e de muitos que seguem os seus caminhos? Eles se esquecem de ir no centro da necessidade humana, que é ter um Salvador que perdoe os seus pecados. Essas mensagens muitas vezes são mensagens que afagam o homem, mas que não tiram o homem da sua condição. Para mim, esse tipo de mensagem é bem categórica. É tentar dar um paracetamol para alguém que está com câncer. Resolve ou não? Eles tentam maquiar o problema. É por isso que existe um monte de celebridades que seguem eles e escutam as suas mensagens, que choram nas suas mensagens, mas quando terminam de assistir aquelas mensagens, voltam a praticar as mesmas imoralidades da carne e viver dentro de uma vida no pecado. É isso que Paulo vai dizer aqui para Timóteo. Timóteo, há uma seriedade muito grande, meu filho. Se levante diante do povo e pregue a palavra. Timóteo, não pregue aquilo que o povo quer ouvir, pregue, Timóteo, aquilo que o povo precisa ouvir. E eu assumi um compromisso diante de Deus, de que quando eu estiver diante de uma tribuna, eu terei de dizer para você, o teu grande problema, se você ainda não conhece a Cristo, é porque você está vivendo no pecado, mas ao mesmo tempo que tem uma notícia triste para você, que se você continuar no pecado, você vai para o inferno, eu também tenho uma notícia muito abençoadora para você. Existe um Salvador, Jesus Cristo, Ele pode te tirar do pecado e salvar a tua vida e transformar o teu coração. Isso é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que chacoalha o nosso coração e nos tira da comodidade. Eu não me importo se pessoas, depois que a palavra vai ser pregada, e muitas vezes isso acontece comigo. Às vezes eu estou sentado no banco, o pregador fala e diz aquelas palavras e aquilo me fere por dentro e eu saio incomodado com aquilo. Mas eu queria dizer para você que o remédio de Deus pode incomodar, mas Ele está tirando fora o cancro, o câncer do pecado, para colocar no lugar o poder do Espírito Santo e uma nova vida em Jesus Cristo. Por isso que eu quero dizer para você, use essa bênção desse celular que você tem na mão, e siga pessoas e veja pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus, que não prega meias verdades, que não quer somente dizer aquilo que o povo quer ouvir, mas tem compromisso com Deus e prega aquilo que o povo precisa ouvir. E é por isso que Paulo está dizendo aqui para o Timóteo, Timóteo, prega a palavra. É muito precioso pensar nisso, porque para muitas pessoas, às vezes a pregação precisa ser uma coisa que traz entretenimento, alguma coisa que atrai a atenção das pessoas, e às vezes tem muitos que querem usar de artimanhas para captar a atenção das pessoas. Às vezes usam determinados jargões, às vezes usam determinadas palavras montadas, mas não há conteúdo, aquilo é vazio. Eu vou dizer uma coisa aqui que me entristece nos nossos dias, principalmente no nosso meio pentecostal, e me entristece porque eu também já fiz parte dessa realidade de pregadores, de jovens pregadores que querem imitar outras pessoas quando vão pregar. E que tristeza é isso aí, irmãos. Às vezes vira uma coisa tão artificial, que quando a pessoa está ministrando a palavra, parece que ela está mais preocupada em tentar encenar do que transmitir a mensagem do Evangelho. Bom tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem
E quando ela me mandou aquela mensagem, eu fui ouvir aquele áudio, eu fiquei pensando, será que ele está me mandando uma mensagem ou ele está pregando para mim? A pessoa mandou mensagem, ô pastor, eu já imaginei ele fazendo assim, ó. Pastor, eu falei, será que é para mim ou é para uma mulher? Eu não entendi, será que está direcionado para mim? Porque às vezes as pessoas querem enfeitar. Eu queria dizer para você, se quando nós pregarmos a palavra de Deus, essa palavra estiver inflamando o nosso coração, ela vai sair inflamada pelos lábios, e os corações serão tocados no poder do Espírito Santo de Deus. As pessoas receberão a graça do Senhor, não é porque o pregador é fulano de tal, ciclano de tal, não, é porque Deus tem compromisso e fidelidade com essa palavra, seja eu, seja você ou qualquer um de nós, se nós amarmos essa palavra de todo o nosso coração, e dedicarmos-nos a ela, e pregarmos somente a ela, você pode ter certeza que Deus tem compromisso com a sua palavra. Pecadores se arrependerão confessando a Cristo como seu Salvador, as vidas serão transformadas, cristãos que estão vivendo com um pé no mundo e um pé na igreja, ouvirão a mensagem do Evangelho e o coração será chacoalhado no poder de Deus e mudarão de vida. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Ele está dizendo, Timóteo, não prega qualquer assunto, mas prega a palavra. Há um artigo do pastor Isaltino Gomes, já falecido, que ele disse que um dos seus colegas pastores enviou uma mensagem para ele dizendo assim, pastor Isaltino, eu tenho uma mensagem que vai arrebentar, vírgula. Ele disse, só falta encontrar um texto na Bíblia. Você entendeu? O pastor estava dizendo assim, olha, eu já tenho uma mensagem poderosa para entregar para a igreja, só falta encontrar um texto. A mensagem saiu da onde? Da cabeça dele. E você sabe que a mensagem, quando sai da cabeça do pregador, ela ofende as pessoas. Ela maltrata as ovelhas que não são dele, mas que são do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra quando os discípulos de João chegam para ele e dizem, olha, aquele que você disse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está batizando pessoas mais do que você. Eles estão pensando com isso que o brio de João Batista vai se sentir ferido, e que João Batista vai lá tirar satisfação com Jesus, mas pelo contrário, João Batista se levanta e diz para eles assim, quem tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo se alegra com o noivo. Você sabe o que ele está dizendo? Que nós precisamos ter respeito, porque a noiva não nos pertence. Quando nós temos fidelidade em pregar essa palavra, não somos nós dizendo à noiva, é o próprio noivo dizendo à noiva o que ele deseja dela. É por isso que eu estou dizendo para você, você quer um reavivamento na tua vida, na tua casa, na tua igreja, se volte para a palavra de Deus, o teu coração voltará a ferver na presença de Deus e a tua vida será transformada. Se alguém me perguntar, tem receita para um avivamento pessoal? Eu digo para você, tem. Volte a orar e ler a palavra de Deus. Mas não tem um manual de pragmatismo, não tem receita fácil, mas é aquela velha e boa receita. Dobre o teu joelho, fale com Deus, abra a tua Bíblia, leia a palavra de Deus e ouça Deus falando com você através da sua palavra. Você vai ver, queridos, olha, não tenho dúvida aqui, não tenho dúvida, estou dizendo com muita propriedade. Você ora por um reavivamento espiritual na nossa igreja? No nosso campo da DCMI, eu oro também constantemente. Constantemente. Todas as vezes quase que dobro o meu joelho para falar com o Senhor, eu sempre peço a Ele um reavivamento espiritual. Mas eu tenho aprendido com a palavra de Deus e com pessoas que vivem um ministério fiel na presença de Deus, que o reavivamento começa quando a palavra de Deus volta para o centro daqui, do nosso momento, do nosso culto, das nossas vidas. E é por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, as lutas que você está enfrentando no ministério, Timóteo, prega a palavra. Porque quando Timóteo vai pregar a palavra, Paulo vai dizer para ele que tem aqui pelo menos 3 coisas muito importantes que vão acontecer quando a palavra estiver sendo pregada. A primeira delas, ele diz para nós ali no versículo de número 2. Ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ele diz, corrige, repreende e exorta. Você sabe o que é correção? Correção é quando uma palavra precisa ser dirigida para alguém que está fora da rota. Alguém de vocês já foi para algum lugar com o GPS e perdeu o sinal?
Dá uma alegria na alma, não dá? Fala a verdade. Sinal de GPS perdido. Aquilo ali chega a dar um nó e o negócio está em cima do horário. Você diz, rapaz do céu, respira. Só não para de respirar, como diz o louvor lá, né? E aí você olha para aquele negócio, ele não recalcula e você tenta de alguma maneira. Você sai fora do carro e tenta levantar para ver se pega sinal. Nada ajuda naquele momento. O que você precisava naquele momento? Se alguém te oferecesse antes de sair de casa e dissesse assim, olha, eu tenho um mapão daquele antigo de Curitiba e região metropolitana, quer levar dentro do carro? Caso o celular não funcione, você ia querer ou não? Mentira! Porque você não sabia que ia acabar o sinal? Você vai levar aquele rolo, aquele embrulho dentro do carro, né? Aquele negócio está com cheiro de naftalina, velho, estragado, já está desfarelando. Mas na hora que você perde o sinal do GPS, você ia ter aquele negocinho na mão e ia poder te ajudar. Queridos, pode ser que não existe um GPS eletrônico, mas existe um mapa aqui que não nos deixa errar nunca. Este é um mapa de Deus que corrige a nossa rota. Quando nós nos perdemos no caminho e estamos em direção a alguma coisa que vai trazer prejuízo para as nossas almas, Deus já proporcionou para nós este mapa que vai trazer o nosso coração de volta e colocá-lo no caminho que Ele deseja para nós. E isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, corrige, ajuda as pessoas a se reorientarem na rota. Irmãos, e o ministério pastoral é exatamente esse. E às vezes, a gente vai aconselhar algumas pessoas, e eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você, meu irmão, não sofra sozinho. A semana todinha eu recebo mensagens de irmãos e de irmãs que estão passando por dificuldade, e quem sabe eu não posso fazer muito por você, mas pelo menos me deixa orar com você pela tua dificuldade. Eu não estou aqui só para se alegrar com você quando tem um contrafilé na chapa, oh glória! Ou quando tem uma maionese boa lá, ou com o pastor Gerson, o presbítero Antônio, comeram 15 pão lá, mãe Edna, junto esses dias, e nos chamaram nós. Revelei o mistério aqui agora, pastor Gerson. Nesse momento nós nos alegramos, mas eu queria dizer para você que nós estamos aqui para nos alegrar, mas também para chorarmos juntos. Se eu não puder fazer muito por você, pelo menos eu vou me unir a você e dizer, Pai, intercede por ela, Pai, com teu Espírito Santo, ajuda aquela vida, ajuda aquele irmão, ajuda aquela irmã. Senhor, está passando por um momento de dificuldade, de angústia, de qualquer situação. Pai, estende as tuas mãos sobre ele ou sobre ela, não passe dificuldade sozinho, procure ajuda. Porque pode ser que através de uma ajuda dessa, Deus conceda graça para ajudar a reorientar a tua vida e o teu coração. Você já prestou atenção que tem casal que só chega para o pastor resolver quando a dinamite já tirou o pininho? E o negócio está prestes a explodir. Você não sabe o que fazer com aquele negócio. Pip, pip, pip. O casamento vai explodir a qualquer momento. Não espere chegar nesse momento. O relacionamento com os filhos está difícil, está complicado. Não espere chegar às últimas consequências. A tentação está te vencendo. Não espere chegar às últimas consequências. Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar a Deus, vamos pedir o recurso de Deus através das Escrituras, e você sairá deste buraco, você sairá dessa vida que você está caindo, está se desviando, e Deus dará graça a você e te colocará de pé, e você voltará a caminhar. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, corrige, ajuda a reorientar a rota deste povo. E olha o que ele diz mais aqui, repreende. Aqui é muito interessante, irmãos. Repreender. É gostoso receber uma repreensão? Não é muito bom, né? E se for uma repreensão na frente de todo mundo, você gosta? Quem gosta aqui de ser repreendido na frente de todo mundo? Acho que ninguém gosta, né? Ei, fulano de tal, hein? Aquele monte de gente do lado, hein? Mas que besteira que você fez, hein? Dá vontade de enfiar a cabeça lá de baixo e se esconder. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, repreende, ele está dizendo, repreende conforme a palavra. Chama este coração que está à beira do perigo e traz de volta para o caminho correto, Timóteo. São pessoas, nesse sentido de repreender, que elas estão quase com os pés dentro do buraco. E muitas delas, você sabia que não conseguem enxergar que estão vivendo em perigo? Irmãos, eu já vi situação de pessoas que está praticamente caída dentro da situação de pecado, de transgressão, de desobediência contra Deus.
e elas não enxergam que estão ali. Eu já vi pessoas nessa situação que muitas vezes querem usar a própria Bíblia para dar apoio à sua vida de desobediência a Deus. Mas Paulo está dizendo para Timóteo: repreende essas pessoas, ajuda-as a não cair dentro deste buraco que vai sugar a sua vida e vai destruir a sua alma. E ele vai dizer ainda: exorta Timóteo. Aqui a questão da exortação significa chamar a atenção de alguém que já caiu, de alguém que já transgrediu. E aqui é muito precioso, porque nós sabemos de algumas pessoas que caem e que se arrependem, de pessoas que reconhecem a sua falha e pedem perdão. Mas existem pessoas que não reconhecem a sua falha e preferem ficar caídos aonde estão. Mas eu queria dizer para você, a palavra de Deus, ela nos comissiona a chamar a tua atenção, a tirar você da conformidade que você possa estar vivendo, para que você possa sorrir de novo, para que você possa voltar a ter prazer em Deus, para que você possa verdadeiramente viver para a glória de Deus e não desperdiçar os teus dias com coisas fúteis e banais, mas ter sabedoria para viver diante do Senhor e viver para a glória de Deus. E Paulo encerra dizendo aqui essa recomendação para Timóteo. Ele está dizendo: exorta com toda longanimidade e com doutrina. Aqui é muito interessante, porque é como eu disse para você desses pregadores que querem afagar a cabeça das pessoas. Há uma citação de Warren Wiersbe onde ele diz: de acordo com a regra dos pregadores, deve-se afligir os que se sentem confortáveis e confortar os aflitos. Se condenarmos sem oferecer remédio, colocaremos mais fardo sobre a pessoa. Se encorajarmos os que devem ser repreendidos, vamos ajudá-los a pecar. É o que eu acabei de dizer para você. Procure a palavra de Deus e pessoas que realmente vão trazer edificação para o teu coração, pessoas que têm compromisso com o Senhor. Esteja na tua igreja, onde você serve ao Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes saem daqui para procurar comida em outros lugares. Irmãos, é aqui que Deus te chamou, é aqui que tem pasto para você se alimentar, é aqui que Deus quer ordenar a bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa, é aqui que Deus tem alimento para você. Eu não estou dizendo que em outro lugar não tem alimento, mas você é a ovelha desse aprisco, você é a ovelha que Jesus Cristo chamou para estar aqui, para crescer junto com a igreja, se alimentar e se fortalecer na presença de Deus. Não adianta, daí chega gente que escapa num dia de quarta-feira, num culto de ensino, e vai lá na igreja daquele que foi ali e já volta. Onde Jesus Cristo foi dar uma passeada e não está ali mais. De alguém que não tem compromisso com a palavra de Deus e que tudo que diz para você é para lisonjear você. Mas eu quero dizer que nessa casa de oração, em nome de Jesus, todas as vezes que seja eu, algum dos nossos obreiros que estejam pregando aqui, nós estaremos instando no teu coração, para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua maturidade, para que você cresça, a tua família cresça e você viva cada dia para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar aqui essa mensagem. Provavelmente nós vamos continuar no domingo que vem, no culto de ceia, porque eu quero encerrar com a realidade de Paulo olhando para trás e vendo a sua vida sobre essa perspectiva. Mas eu queria afirmar com você pelo menos duas coisas importantes. Primeira, eu disse para você que Deus há de julgar a mim e a você pelas nossas obras. E Deus marcou aqui um encontro conosco para dizer para nós que ainda dá tempo de reorientar o nosso caminho. Você sabe quando que é tarde? É quando o coração para de bater, o pulmão para de funcionar, quando a vida vai embora do corpo, mas enquanto há vida há esperança. E é por isso que Deus marcou esse encontro com você aqui nessa noite para dizer: hoje é dia de reorientar o teu caminho. A segunda questão que eu queria dizer para você é: se volte para a palavra de Deus. Eu já disse aqui várias e várias vezes e não me canso de repetir. Começa amanhã o propósito de ler um livro da Bíblia durante todo esse mês. Pode ser Judas, que tem só alguns versículos, mas comece a ler a palavra de Deus. Ah, mas Judas é grande demais para mim, então vai lá para a 2ª e 3ª João. Começa com o menorzinho ainda, mas comece a meditar na palavra de Deus. Pare de ir em caixinha de promessa e tirar
bilhetinho que só tem coisa boa para você e não confronta o teu coração e não te chama a responsabilidade. Alguém já pegou na caixinha de promessa aqui alguma palavra de exortação? Só se for erro de quem imprimiu, porque a intenção deles é que seja uma caixinha de promessa que só vai trazer coisas boas aos nossos olhos. Mas eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele nunca vai trazer bênção a alguém que está vivendo em transgressão. A pombinha que foi lançada da arca de Noé não vai colocar os seus pés sobre a podridão e colocar os seus pezinhos na podridão e na carniça. Ela só vai colocar os seus pés aonde existe um lugar que a vida está brotando e que a graça de Deus está inundando. E é por isso que eu quero pedir para que você se coloque de pé. E nós vamos fazer uma oração diante de Deus nessa noite e pedir a graça do Senhor sobre nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, mais uma vez pela tua santa e bendita palavra, Senhor. A nossa alegria, Senhor, é que sabemos que através dela o Senhor tem sustentado a cada um de nós a cada dia, Senhor. Sabemos que a tua igreja tem sido fortalecida, Senhor, ao passar dos séculos por intermédio desta palavra bendita. Essa palavra, Senhor, que foi inspirada pelo teu Espírito Santo e há mais de quase 20 séculos, Senhor, nós estamos bebendo e nos alimentando dela, Senhor. E a mesma instrução que Paulo trouxe a Timóteo, dizendo: Timóteo, tenha no teu coração um senso de urgência e de responsabilidade. Timóteo, não volte as costas para aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você vai se apresentar diante de Deus e prestará contas pelas tuas obras, Senhor. Que nesta noite esse senso de urgência possa estar no nosso coração também, para vivermos, Senhor, constantemente no temor do Senhor e cumprindo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Pai, eu oro pela tua igreja nos nossos dias e peço, Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, concedendo graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cante comigo.